Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Hoje eu senti assim no meu coração de dar um testemunho. Mas antes de eu falar do meu testemunho, eu quero assim falar para você crer, acreditar. Porque a palavra de Deus, ela diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 25, diz assim: há caminho que parece direito aos homens, mas o seu fim são os caminhos de morte. Tem coisas assim que a gente quer. Eu quero um carro 0 km. Aí você, tendo condições financeiras, você vai lá e compra aquele carro 0 km. Só que aí vem o bandido e acaba tirando a sua vida. Outros são aqueles que pegam para fazer uma noitada e começam ali a se embriagar, e os próprios parceiros daquela noite vêm e o tira a sua vida logo pela manhã ou nas madrugadas. Os nossos jovens, eles querem aventura e eles vão na casa de prostituição, na rua, enfim, adquirir uma prostituição e adquire. Depois descobre que está com AIDS, está com doenças venéreas. E são centenas e milhares de fatos. Mas o caminho que Deus ele quer nos ensinar é o caminho da vida. A esse caminho, ninguém tira dos seus caminhos se você assim o quiser. A permanência nossa nos caminhos de Deus é eterna. Mas para que isso ela venha acontecer, você precisa querer. Agora, é muito mais fácil você ir para uma balada, passar uma noite em farra, do que você tirar 1 hora de oração. Muito difícil, muito difícil. Primeiro, você não tem o hábito. E depois você não quer. Você prefere o caminho mais fácil. Então, são coisas que você tem que parar para pensar, analisar. Ter o verdadeiro encontro com Deus. Nós vimos que quando nós somos jovens, nós fazemos um monte de extravagância. Mas quando nós envelhecemos, dói joelho, dói perna, dói cabeça, dói rins, dói tudo. Mas se nós, quando for jovem, nós cuidamos do nosso corpo, quando nós chegamos na velhice, nós ultrapassa a nossa velhice tranquilo. Aqui perto de casa tem uma senhora que tem 85 anos e ela é normal. Ela mora sozinha. Os filhos querem levar ela para morar, mas ela não quer. Ela quer ficar aí na casinha dela. Ela quer tomar conta das coisinhas dela. Por quê? Porque cuidou da sua saúde quando era jovem. Então, todos nós temos que cuidar. O nosso cuidado, nós temos que cuidar de Jesus. Como assim? Nós temos que saber que Ele é o caminho. E sem Ele, nada nós vamos chegar em lugar nenhum. Ele é o caminho, Ele é a vida. Não tem outro. Nós somos filhos de Deus por causa dele. Porque Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Agora cabe a você a se colocar na posição, da maneira certa, correta. Então eu tenho algo assim para falar para você no dia de hoje, dos meus testemunhos, alguns que eu estou lembrando.
Eu queria, de todas as formas, eu queria construir alguma coisa para o meu Senhor e eu não tinha dinheiro. E um dia alguém profetizou na minha vida, falou assim, olha, o Senhor vai te abençoar e vai te dar um terreno. E de repente o telefone toca lá onde eu trabalhava e naquele exato momento aquela pessoa que estava do outro lado era uma tia minha. E ela disse assim para mim, Luiz, você não quer o terreno? E eu falei para ela, olha, para mim eu não quero não, mas se a senhora quiser dar para a igreja, ela falou, então eu te dou. E ela me deu um terreno, uma parte do terreno para a igreja. Fomos no cartório, registramos. Agora começa as dificuldades, o sofrimento, porque muitos que estão lá fora não conseguem entender. Por que eles não conseguem entender? Eles puxa vida, vai construir uma igreja? Se vocês poderiam aí montar um boteco, se você poderia aí montar um salão de cabeleireiro, enfim, ou um outro tipo de comércio. Não conseguem entender, as pessoas não conseguem entender. Eu também não entendia quando eu era do mundo. Só que aquilo que nós fazemos para Deus tem uma recompensa eterna. E muitos se levantaram contra mim por causa desse terreno. Mas ali eu comecei uma construção, levei 5 anos para construir uma pequena igreja. E eu não tinha dinheiro, e eu orava a Deus e Deus mandava alguém com 20 real, 30 real dentro do envelope. E chegava lá e falava assim, ó irmão Luiz Carlos, tá aqui para ajudar nos blocos, tá aqui para comprar um metrinho de areia. E assim, era assim que era. Foi dessa forma. E muitas outras bênçãos, eu fui para o monte, Deus me abençoou, Deus mandou lá no monte o dinheiro para mim, lá no meio do mato, lá no meio da mata. Eu trouxe, eu comprei ali o resto que estava faltando, as pedras, enfim, um monte de coisa lá para a igreja. E eu edifiquei, eu consegui edificar uma igreja. Só que o que Deus disse para mim era assim, olha, não é o tempo. E eu queria, porque queria construir a igreja. Estou dentro desse versículo para vocês poderem entender. Eu queria construir a igreja, mas eu sou deficiente físico. A minha deficiência, ela impede eu de tomar posse de muitas coisas. Primeiro, lá no livro de Levítico, na lei, ele condena o deficiente físico ou a mulher em cima de um púlpito. E a palavra de Deus, se você for levar para um irmão, uma irmã, vai falar assim para você, pai, que lá é o tempo da lei, hoje é o tempo da graça. Mas a Bíblia diz que ele não muda, ele é o mesmo. O que Deus falou ontem serve para hoje, para amanhã. Nós temos que entender que para cada pessoa Deus tem um propósito. O Senhor não impede eu de fazer a obra, de maneira nenhuma. Pelo contrário, Ele nos usa mais do que usa o outro lá fora. Como Ele usou Davi naqueles dias. Davi não era digno de subir em cima do altar e edificar o altar para o Senhor, porque ele era ruivo, ele era um homem que tinha aquelas características que a lei condenava. Ele deu para quem? Deu para Salomão. Então, irmãos, o que eu quero dizer assim para você poder segurar a tua bênção, acredita nesse. Aí passou um tempo, irmãos, eu falei, eu fiquei lá na frente daquele altar, eu subi, eu começava, eu não tinha o entendimento que hoje eu tenho. E eu continuei servindo a Deus, buscando a Deus. Aí, só que a igreja nunca passava de 3 pessoas dentro da igreja. Era sempre pouquinho. Quando eu atingia 5 pessoas, voltava para 3, e de 3 para 2, e de 2 para 5, e era assim. E eu fiquei 15 anos na frente desse trabalho. Foram 15 anos. Aí eu orava a Deus, falava, Senhor, eu quero uma perua Kombi para poder buscar os irmãos. Deus mandou a perua. Eu ia buscar os irmãos, só que quando eu ia buscar, eles vinham, irmão. Quando eu não ia buscar, já não vinha mais.
São propósitos que muitas vezes nós fazemos com Deus errado. Nós pegamos o caminho errado, nós não estudamos. E por esse motivo vem um preço. A nossa desobediência na palavra, ela tem um preço. Você não constrói, você não consegue. Mas aí eu dobrei meu joelho de novo e falei para Deus, Senhor, se o Senhor é comigo, eu quero um ponto de pregação. Deus me deu outro ponto de pregação, irmão. E nesse outro ponto de pregação tinha um poste de frente, irmão, à entrada. E aí eu chegava lá e olhava assim para aquele poste onde tinha ali os transformadores naquele poste. E eu chegava e falava assim, puxa vida, esse poste não podia descer 1 metrinho para baixo, resolvia meu problema. E eu ali me debatendo ali, esse local é no centro do Jardim das Oliveiras, no Itaim Paulista ali. E eu chegava ali, coçava a cabeça, irmão. Todo dia eu chegava lá e falei, puxa vida, olha, tá atrapalhando a escada, tá atrapalhando os irmãos entrar. E eu ali pensando com Deus, falando, Senhor, se eu tivesse condições financeiras, eu chegaria lá e eu pediria para eles para eu ter mudar esse poste de lugar. Mas esse poste é novo. Se pelo menos fosse um poste velho, eu chegava lá com a desculpa do poste velho. Senhor, tá nas tuas mãos, eu não sei o que fazer. Quando chegou um dia, irmão, eu cheguei logo de manhã cedo, eu levantei de manhã cedo para poder ir orar, e nós fomos para lá para orar. E nisso chegou lá 2 irmãs lá para orar comigo nesse ponto de pregação. E quando nós chegamos lá, eu cheguei lá, para minha surpresa, irmão, tinha um poste deitado no chão, de frente ali. E aí eu vi um homem pequeno, com um chapeuzinho branco daqueles de engenheiro na cabeça, da parte elétrica, e eu cheguei nele e falei para ele, escuta, eles vão mudar aí o poste? Ele falou, vamos, nós vamos trocar o poste. Eu falei, não poderia fazer um favor para mim não? Descer 1 metrinho para baixo? Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque aqui, ó, eu quero entrar, eu quero usar essa entrada aqui, não tá difícil. Aí vai conversa para lá, conversa para cá. Aquele homem falou assim, eu vou ver o que é que eu faço. Entrou dentro do carro, irmão, vou embora. Aí chega lá, os engenheiros, com aquele chapelão bonito, aqueles homens bonitos, grande. Eu achava que aqueles eram os cidadãos, que eram os bababá, né? Nada, irmão. Aquele velhinho, aquele homem simplinho que eu tinha visto, ele era o chefe de todos. O que ele fez, irmão? Ele assinou lá o decreto lá para poder abaixar, para poder trocar o poste de lugar. E os outros que estavam lá falavam assim que não podia, porque para poder trocar aquele poste de lugar, e não poderia ser em outro lugar por causa dos transformadores, porque teria que aumentar, teria que mexer nos fios, teria que fazer isso, fazer aquilo. Cada um falava uma coisa. Olha, eu vi com os meus olhos esse milagre. Deus fez. Quando eu voltei lá, irmão, o poste tinha descido para baixo e quem tinha feito o serviço era aquele outro tampinha, aquele homem pequenininho que eu não dava nada por ele. Mas eu fui falar com ele. Irmãos, Deus é maravilhoso. Na minha casa ali eu queria bater uma laje para fazer um ponto de pregação também. Eu queria bater uma laje numa garagem. É pequenininho, mas ali estava bom para 15, 20 pessoas, estava ótimo. Foi começando aqui. Irmão, quando chegou um dia, Deus preparou os ferros para mim poder colocar ali. Deus preparou tudo. Deus colocou uma estação de trem de frente à minha casa. Ô, irmão, que coisa linda. Deus fez uma coisa linda na minha vida. Também, irmãos, eu falei com Deus, falei, Senhor, eu quero um terreno grande. Eu quero um terreno grande, Senhor. Ah, por que você quer um terreno grande? Eu quero, Senhor, porque o Senhor está vendo que o meu terreninho aqui é pequenininho. Aqui deu minha casa, não tem nem lugar para colocar o carro. Olha aí, Senhor, que situação. Irmão, Deus me mostrou em sonho esse lugar onde eu estou hoje aqui. E aí, irmãos, eu vim nesse lugar, eu vim do jeito que Deus mostrou, eu descer na rua, entrando aqui dentro. O irmão aqui cedeu aqui um espaço para mim de 5 metros, irmão, 5 metros.
esses 5 metros por 30 ou 25, uma coisinha assim que era de comprimento. E não era nem dele o terreno, irmão, era de posse. Quer dizer, ele adquiriu uma autoridade, ele adquiriu uma posse do terreno. E eu cheguei, fiz um negócio com ele, eu comprei a posse do terreno dele. 5 metros. Irmão, esses 5 metros, Deus me abençoou, ele virou 5.000 metros quadrados. É a coisa linda, irmãos. Agora, irmão, eu estou orando a Deus para Deus poder me dar as escrituras desse lugar. É posse, irmão, esse lugar é posse. Só que, olha, irmão, para a honra e glória do Senhor, Deus já foi lá, moveu os presidentes da República, moveu a presidenta na época, que era a Dilma, depois o Temer, eles assinaram o decreto, agora esse outro que está aí, irmão. Agora, olha, irmão, só Deus mesmo para poder estar no negócio. Tem uma empresa aqui, uma mineradora, que ela é dona de 240 alqueires de terra, que pega de lá do fim do mundo até não sei aonde, irmão. Tudo é dela. O que é que Deus fez? Deus colocou tudo nas minhas mãos, irmão. E eu, em oração, eu comecei a buscar a Deus. E olha, Deus preparou tudo. Eu não tinha dinheiro para fazer a topografia desse terreno, que ficava R$ 2.800. Eu não tinha esse dinheiro. E eu fui para o monte orar. Deus mandou R$ 2.000 no monte, irmão, para mim poder bater aqui. Eu não sou aquele irmão que faz que nem muitos que fica pedindo para fazer isso, pedindo. Não, irmão. Eu orei a Deus, eu pedi a Deus. Faça isso, irmão. Quando você for fazer alguma coisa, peça ao Senhor. Não adianta você levar para a igreja, que a igreja não vai poder te ajudar. Os irmãos são fraquinho que nem eu, que nem os outros, mas Deus é aquele que vai e toca em quem tem para poder te dar. Então, irmão, eu acredito na fé. Eu acredito que Deus ele é poderoso para poder te abençoar e te dar riquezas que você jamais imaginou na sua vida. E agora Deus está falando, irmão, olha, hoje está registrado aí o dia, do dia de hoje, eu estou falando para os irmãos, eu estou sem as escrituras. Eu estou esperando as escrituras. E não faz nem 1 e nem 2 anos. São vários anos que eu estou aguardando. E Deus agora começou a falar para mim, irmão, que vai mandar as escrituras. Deus já usou, irmão, colocou já advogado do governo para poder julgar a minha causa. Eu fui lá na promotoria pública, já adquiri lá os direitos. Irmãos, Deus está no negócio. Quando Deus está no negócio. Aqui, irmãos, tá um problema. Veio o meu vizinho aqui, ele fechou a minha entrada. Ele lutando de tudo quanto é forma, só que está na mão do juiz e está na mão do Senhor. É Deus quem vai fazer o julgamento da minha causa. Não adianta, irmão, querer ir brigar com as mãos, não, porque cada vez que a gente mexe, o negócio fica pior. Então, eu acredito na fé, eu creio no poder de Deus. Deus já falou para mim que não vão ficar perto de mim. Ah, irmãos, como é difícil. Tem outros irmãos que fizeram tantas coisas erradas. Irmão, cada um deles paga um preço, irmão. Até meu tio, que se levantou contra mim, já foi, já não está mais aqui nesse sistema. Deus já levou embora, já acabou. Irmão, acredita, irmão. Os montes, irmão, às vezes a gente começa a orar num determinado lugar, vem o irmãozinho, adquire aquelas terras, expulsa a gente de lá. Vem outro de outro lugar. Nós estávamos lá em Mogi das Cruzes, lá no Tabuão ali, um cidadão comprou aquela área, qual eu estava comentando agora há pouco. Ele é maçom, expulsou a gente de lá. Nós fomos mais para cima, montamos em outro lugar. Olha, e nem por isso Deus deixou de nos abençoar. Então, irmãos, acredita no Deus vivo, no Deus que pode fazer a mudança, no Deus que vai transformar a tua vida, no Deus que vai te dar a vitória. Acredita.